sou a Helena. Eu sou o Luan. Eu sou a Sofia e hoje a gente está aqui para o segundo episódio do Pode CMA. A gente trouxe o professor Fabrício, né? E a gente vai tratar hoje sobre o Geoparque, né? Junto com a UFTM e o Colégio Machado de Assis. E o tema gentileza. O que é o Geoparque Uberaba e qual é a sua importância para a cidade e para a educação? Oi, Helena. Tudo bem? Sim. Poxa, o Geoparque, ele é um projeto muito legal que se aplica à cidade inteira. E nesse momento, a gente busca reconhecer os elos mais interessantes que pode ter num território. No nosso caso, nós avaliamos a geologia, os fósseis dos dinossauros, os patrimônios culturais, as igrejas e, acima de tudo, o nosso povo, a nossa gente que faz e fez essa Uberaba por mais de 200 anos. E toda essa trajetória, eles guardam uma história muito interessante, única e que o mundo inteiro está conhecendo desde que nós nos tornamos Geoparque. E você, né, como professor da UFTM, como a universidade ela contribui para o desenvolvimento e fortalecimento do Geoparque Uberaba? Olá, Sofia. Olha, uma pergunta muito ampla, mas, nós temos que pensar que o papel da universidade é caminhar junto com as lideranças e com a sociedade do território, buscando o desenvolvimento. Então, lá a gente tenta conceber projetos que possam favorecer a cidade, as pessoas aonde nós estamos inseridos. E por meio das pesquisas, e aí nós podemos falar que a universidade ela tem professores de diversas áreas e, portanto, cada um consegue colaborar em um estudo específico. E aí a organização, a reunião de todos esses conhecimentos fazem com que a universidade possa somar e agregar valor junto com a sociedade, com as lideranças políticas, com as instituições no município, para que a gente possa ter algo que seja benéfico para o coletivo. Ah, sim. E de que forma o Colégio Machado de Assis, ele tem ou pode vir inserir o tema do Geoparque nas práticas pedagógicas? Ah, isso é muito legal. Você sabe que existem vários modelos para pensar um território. E esse, especialmente o Geoparque, dos que eu conheço, é o de maior sucesso, porque ele tem como principal questão o papel da educação. Então, nós levamos esse conhecimento para as escolas, por meio dos nossos professores, que também acabam, sendo parte importante desse elo, e aí eles são disseminadores desse conhecimento que se desenvolve nas universidades. Por consequência, vocês acabam se envolvendo com a proposta por uma questão muito simples. Vocês vivem num local onde vocês passam a reconhecer aquilo, no caso o professor Rodrigo leva para vocês. E aí nós temos assim um elo bem legal, que é dessa forma. Se eu estou num local, eu vejo e eu reconheço, então aquilo tem valor para mim. Se tem valor, então ele me pertence. Se ele me pertence, eu tenho que contribuir para a conservação dele. E aí, portanto, nós temos um processo de reconhecimento desses locais da qual as pessoas começam a se sentir pertencente a esse território. E, logicamente, esse trabalho de vocês, o nosso podcast de hoje, que é uma grande satisfação, que eu já parabenizo todos vocês pela iniciativa, faz parte desse processo do Colégio Machado de Assis participar dessa proposta que ela não tem dono, ela é pensada para todos. E aí, portanto, todos fazem parte, todos importam e ninguém fica para trás. Tá? Então, o podcast, diversos momentos de conversa dentro do colégio sobre o assunto, vocês estarem disseminando essa importância para os pais de vocês, para os amigos, para a vida social de vocês, e isso já faz grande valia para a consolidação desse projeto, que ele é pensado a longo prazo, tá? 10, 20, 30 anos.
O senhor pode nos dar algum exemplo de geoparque? Olha, nós temos 6 geoparques no Brasil. Nós fomos os últimos a chegar. Foi em março de 2024. Ele é o primeiro do estado de Minas Gerais, o primeiro do Sudeste e o primeiro do Centro-Sul, tá? E todos os geoparques, eles guardam algum patrimônio, ou melhor, alguma informação geológica que serve para a gente entender a evolução do planeta Terra, a evolução de nós quanto sociedade. E aí, esse assunto ele é de interesse não só do professor Fabrício, ou do professor Rodrigo, ou somente da Sofia, da Helena, do Luan. Na verdade, ele acaba sendo de todos. E se esse conhecimento pertence a todos, ele se torna algo importante para a humanidade. E aí, no entanto, nós falamos, né, patrimônio da humanidade, porque ele é de importância social geral, tá? E aí nós temos, né, dos citados, todos eles guardam esse patrimônio, que como se fosse pequenos territórios únicos, específicos, que somente naquele local pontual que você vai ter essas informações. Tá? No nosso caso, né, nós somos um geoparque de 3 pilares, que guarda os fósseis, depois nós temos um patrimônio religioso e o patrimônio biotecnológico, tá? Que é o gado zebu. É uma curiosidade minha, assim, queria saber como que surgiu, assim, essa do senhor, assim, em qual idade, como surgiu do senhor querer ser professor de geografia e, assim, vamos dizer, a paixão, assim, né? Como que começou? Você tem um professor que você gosta? Tem. Você tem um professor que te encanta? Ah, tem. Quem que é esse professor? Tem vários. E aí, talvez aquele com quem mais você se identifica, né? No caso, no meu, foi com um professor de geografia, e aí, por conta disso, eu resolvi também seguir a mesma profissão. E por que geografia? Uma questão simples. Eu gosto de observar bastante a natureza, mas eu também gosto de pisar e saber, né, qual é o tipo de solo que tem naquele território que eu estou pisando, o tipo de rocha, como que se dá a relação do crescimento da cidade, e aí como a geografia ela trata de uma forma, né, integrada todos esses elementos naturais, elementos da sociedade, é o que me fascinou a geografia. O que significa gentileza para vocês e por que esse tema foi escolhido para o podcast? Helena, a gentileza é uma coisa muito legal, porque você cria uma corrente do bem. Então, quando você tem um tratamento gentil, honesto, de respeito para as outras pessoas vão te tratar da mesma forma. E aí você cria uma atmosfera de respeito entre as pessoas, das quais você se torna, digamos assim, uma relação entre os seus colegas, seus amigos, mais unificadas, mais fortalecidas. E pensar dessa forma faz com que novos projetos, novas ideias de pensar para o bem das pessoas, elas se criem. E isso nós chamamos, Helena, de proatividade. Tá? E aí essa proatividade faz com que vocês sempre vão estar, seja trabalhando, seja com projetos voluntários, pensando nos próximos, né? Levando essa gentileza para que você tenha ela de retorno. E isso é muito positivo. E ainda sobre a gentileza, como, ela se manifesta nessa parceria entre a UFTM e o Machado de Assis? Você sabe que você tocou um ponto muito legal, Sofia. Por quê? Na minha visão, né, o nosso território ele tem parte em conflitos. Conflitos assim, de interesses, conflitos, né, de comunidades. E a única forma que faz com que nós possamos sentar, pensar a cidade, pensar no bem para todos, é por meio da gentileza, né? E do reconhecimento e do respeito, que são todos os outros valores morais que acompanham, né, essa mesma corrente do bem. E exatamente a tua pergunta foi uma semelhante de quando os avaliadores da Unesco estiveram aqui em Uberaba. Eles falaram assim, vocês são um território muito rico,
né? Você tem bons indicadores econômicos, bons indicadores sociais. E por que vocês querem um geoparque aqui? E aí foi uma das nossas respostas, né? Foi exatamente uma forma de pacificar o território por meio do projeto Geoparque. Porque eu te reconheço você como pessoa, eu te reconheço e aceito a tua opinião, as tuas crenças e os teus valores. E aí, dessa forma, nós conseguimos pensar o coletivo, pensar a cidade. Porque nós temos que lembrar que nós estamos morando no mesmo local, né? No mesmo território. Continuando no assunto da parceria entre a UFTM e o Machado de Assis, quais são as expectativas do senhor para o futuro, assim, dessa parceria? Olha, as melhores possíveis, né? Uma resposta muito ampla, né? Mas nós pensamos essa continuidade desses projetos, porque o professor Fabrício não dá conta, o professor Rodrigo também não dá conta, e assim, vários outros colegas que também trabalham com o projeto Geoparque, né, é muito pouco diante do desafio que nós temos pela frente. Então, pensar num território onde todos são inclusos, e aí, portanto, nós precisamos dessas parcerias, né, de todas as instituições, principalmente as de ensino, porque o sucesso desse projeto, como eu disse anteriormente, é a educação. Então, quando eu levo a educação, o conhecimento, a importância que tem um fóssil, a importância que tem a geologia, a importância que tem uma RPPN, isso faz com que você tenha um outro olhar. E aí, portanto, né, entra novamente aquele ciclo da necessidade da conservação dos nossos patrimônios, e se a gente conserva, você pode propiciar renda para as pessoas, em virtude da alavancagem do turismo. Porque aí muitas pessoas querem vir para o território para conhecer, poxa, o que Uberaba tem de tão legal, de tão especial, que faz com que eu vá nesse território? Né? E aí já pensou que legal você falando de toda essa riqueza que nós temos do município? E o mais interessante não adianta escolher uma outra cidade maior ou mais legal, porque lá não tem toda essa riqueza, ela só está em Uberaba. Então, as pessoas obrigatoriamente têm que vir a Uberaba, e aí elas vindo é onde elas vão estar conhecendo. Quais são os desafios e aprendizados que surgem ao desenvolver projetos em parceria entre a universidade e a escola? Helena, são diversos desafios. Só que mais do que isso, eu gosto mais da palavra coragem. Sabe por quê? Porque, assim, desafio a gente enfrenta todos os dias. Mas e a coragem para ir lá, fazer diferente, mudar, melhorar? Eu acho que isso é o que mais requer das pessoas. E vocês fazem parte desse elo de extrema importância. Porque você já perguntou para os colegas, teus amigos, da tua família, se eles conhecem o Geoparque? Ou você já pensou numa situação, se você tem um parente que mora fora e ele fala assim, Helena, eu vou para Uberaba, o que tem de legal para eu fazer nas minhas férias aí? Onde você vai me levar? Adoraria conhecer. Então, quando você pensa isso, ao mesmo tempo nós estamos pensando difundir todo esse conhecimento que é produzido na universidade. E vocês acabam nos ajudando a disseminar essas informações. Disseminar, assim, é levar para as outras pessoas esse conhecimento. É um conhecimento tão importante que ele é nosso. E que se a gente não dá esse valor, se a gente não leva esse conhecimento, ele se perde. E aí se perde, é algo nosso da história que fica para trás. Sabia que foi feita uma pesquisa e o nome mais conhecido e o nome mais bonito do mundo foi Votado Sofia? Foi? É o nome mais bonito. Olha. Mundialmente. Isso daí eu não sabia não, hein? Isso não é o Fabrício, não. São as pesquisas. Tá? Uma pergunta, como você acha que esses projetos contribuem para o aprendizado dos alunos? Ô, Luan, né? Ô, Luan, esses projetos, eles acabam ressaltando o seu dia a dia. O local por onde você passa, que às vezes você olha um barranco, mas da forma como o professor Rodrigo te conta, você acaba enxergando ali que é um patrimônio natural. O fato de você estar vendo uma vegetação, né, que pode ser apenas um monte de mato, depois dessa informação, ela acaba se tornando um bioma e, portanto, ela guarda diversos valores do ecossistema. E da mesma forma que você vê um rio que talvez você pode falar,
é um rio, é um riacho, né? Na verdade, é um rio de importância para o município, porque é por meio dele que a água chega na tua casa. Então, você começa a ter ressignificados do território. Esses ressignificados é essa releitura, que antes acaba se tornando uma visão simplória, e depois, com esse conhecimento, você tem um outro olhar sobre todas essas questões que nós estamos falando. Brian. Como o geoparque e a prática da gentileza podem inspirar outras escolas e universidades a realizarem essas semelhantes, como essa aqui da Colégio e da Sofia, eu UFTM. acredito assim, o grande desafio, né, acho que de uma sociedade, é você desenvolver um território. E por que eu digo isso? Porque nós vivemos nele. E nós queremos o bem desse território, porque é aqui que nós vamos criando identidade com o local, com o lugar. E tudo isso que entra na sua memória, né, a gente chama de memória afetiva. Porque, de certa forma, você sempre vai lembrar, puxa, eu passava aqui, eu brincava aqui, existia uma praça ali. E aí essa memória afetiva, ela faz a gente sempre querer o bem daquele local, daquele lugar. E, portanto, essa gentileza faz com que não só a Sofia, mas também a Helena, né, o Luan, comecem a pensar que se vocês não olhar com um certo carinho esses locais, eles vão acabar se tornando outras finalidades, perdendo algo que aquilo foi de representativo para as pessoas que por ali passaram. Tá? Então, quando você vê que isso começa a dar certo, né, as outras instituições, as outras universidades e outros territórios começam a enxergar com outros olhares. E isso já está acontecendo conosco. Então, somos convidados com muita frequência para estar falando sobre o que é o Geoparque e qual é o impacto disso no nosso território. Né? E isso tem mostrado que a força para que, né, novas propostas também sejam inspiradas e sejam construídas e consolidadas nesses territórios. Tá? Logo que nós iniciamos esse trabalho, eu me lembro claramente que a prefeitura, né, de Caxambu entrou em contato conosco, porque eles também gostariam de levar este mesmo projeto. Tá? E aí é importante que quando a gente fala, né, do Geoparque, nós estamos pensando na educação, né, como questão central, nós estamos falando do conservação, só que a gente usamos um outro termo, que é a geoconservação, e nós falamos também, né, de uma cadeia produtiva, por meio do turismo. E pensar do turismo da cidade é pensar em uma nova alavancagem econômica, das quais ela não concorre com nenhuma outra que já ocorre no nosso território. Então, assim, o turismo não vai concorrer com a agricultura, não vai concorrer com a indústria, com os serviços, muito pelo contrário. Ela vai agregar novos valores. De que forma? Talvez potencializando uma receita, que a sua avó faz um pão maravilhoso, uma torta deliciosa, né? Ou talvez um crochê, um licor, uma bebida. E essa comercialização, nós não vendemos um produto, nós vendemos uma história, né? Aquele contexto. E o mais interessante é que esses produtos desenvolvidos nós denominamos de geoprodutos. Por que gel? Porque ele é do nosso geoparque. E aí esse geoproduto, obrigatoriamente, eu preciso trazer os materiais para fazer aquele determinado produto que sejam produzidos no nosso território. Né? Então, uma vez que você compra um queijo produzido pelo nosso produtor de Uberaba, consequentemente, você está fomentando, né, a cadeia econômica daquele produtor, daquela família que vive dessa renda do queijo. E assim, sucessivamente. O senhor poderia contar para a gente quais serão as principais atividades entre a UFTM e o colégio que serão realizadas? Olha, Luan, nós estamos iniciando, no caso de vocês, né, com o podcast, né, o professor Rodrigo tem levado outros projetos, né, vinculados a experiências cartográficas, tem levado também diversos materiais produzidos e, ao mesmo tempo, a universidade ela está indo nas escolas disseminando o projeto Geoparque. Hoje nós temos 3 projetos, né, em parceria com a Prefeitura Municipal de Uberaba,
das quais não só o FTM, mas também o IFTM e o SEBRAE têm ido para levar, né, um pouco da ideia do que é o Geoparque. Nós estamos levando o empreendedorismo e estamos levando também, né, a conformação da criação de novos geoprodutos, tá? Que são os próprios alunos das escolas que estão elaborando esses materiais para serem comercializados, tá? Então, nós temos aí o projeto Geoparque Vai à Escola. Ele traz exatamente essa linha de trabalho. E o interessante é que nós levamos também todos esses alunos para conhecer o nosso território em loco. Então, nós não ficamos em sala de aula apenas mostrando fotos ou levando a teoria. Não, nós vamos no local, nós explicamos e, da mesma forma, vocês, alunos, têm ido conhecer as instituições. Então, assim, agência de inovação, parque tecnológico. Isso faz com que novas ideias sejam produzidas no nosso território. E essas ideias, vocês são fantásticos para produzir, né? Por isso que nós confiamos e acreditamos no potencial de todos vocês. Outra pergunta. O senhor poderia nos contar aqui se o Uberaba tem geoparques? E se tiver, quais? Sim, o geoparque, digamos assim, ele é algo do território em que você enxerga os patrimônios que não ocorrem em lugar nenhum. Quando eu falo patrimônio, nós estamos falando assim, do que tem, né? Você conhece dos dinossauros, você conhece sobre o gado zebu, você conhece das religiosidades do município, você conhece os casarões, você conhece né, os biomas de vegetação, só que a forma como nós contamos, isso dá ressignificados, porque ele guarda essa importância. Tá? Então, todos esses elementos reunidos considera-se um geoparque. Tá? Então, o geoparque ele é o todo. Tá? E aí, Uberaba, ele é o geoparque Uberaba, né, considerado terra de gigantes. E, mais do que isso, nós temos uma entidade reconhecida internacionalmente que faz essa verificação em loco. É passado por um crivo de diversos pesquisadores do mundo inteiro e, portanto, ter uma chancela dessa é praticamente assim, um reconhecimento dos patrimônios que nós estamos apresentando ao mundo. Então, o professor Rodrigo, que também é meu professor, né? Os trabalhos de campo que nós temos ido, algo que era apenas um barranco, ele se torna-se um afloramento. E o mais interessante é que, às vezes, as pessoas localmente não conhecem, só que mundialmente as pessoas conhecem. Porque aquela geologia, aqueles fósseis, eles foram escritos na forma que a gente chama de artigos científicos e publicados. E aí a comunidade científica torna-se conhecimento, né? Acabam conhecendo esses elementos que nós estamos falando, tá? Que nós estamos mostrando ao mundo. Como que o senhor e o professor Rodrigo se conheceram? Isso aí foi o caminho da vida, né? Na verdade, eu sou um apaixonado em geografia, o professor Rodrigo também é apaixonado em geografia, e foi o momento em que nós nos encontramos em uma sala de aula. Então, veja que o elemento educação, porque nós acreditamos que a educação ela transforma as pessoas. E como nós queremos, né, levar a gentileza e transformar as pessoas para que tenham uma qualidade de vida, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista das relações de amizade, das relações de conhecimento, do convívio, a educação é o único, digamos assim, instrumento que nós conhecemos que podem dar tudo isso às pessoas. Depois existe também o lado da vocação, do querer o bem, de confiar em vocês, para que lá no futuro vocês estejam também, né, numa situação muito confortável, das quais vocês, né, estão construindo e, portanto, espero que vocês cheguem e possam, né, girar essa roda do bem, essa roda da gentileza para os próximos que estão vindo. Tá? Então, é muito gratificante ser professor e é isso que eu e o professor Rodrigo nos une. Uberaba é muito rico em fósseis, né? E ainda tem Peirópolis, conhecido como a Terra dos Gigantes. A gente tem uns dinossauros aqui. Esses daqui, eles também eram encontrados no território aqui de Uberaba? Ou normalmente só os dinossauros de grande porte? Sofia, uma pergunta importante. Até hoje nós vivemos com os dinossauros.
Só que na época que eu estudava, se falava que os dinossauros foram extintos, né, há 65 milhões de anos. Hoje nós sabemos que isso não é verdade, né? Tanto que boa parte, ou melhor, as aves, elas são uma evolução desses dinossauros. Então, eles viveram praticamente no mundo inteiro. O que o Uberaba guarda de especial é que a condição da rocha, no caso a geologia, ela tem algumas propriedades mineralógicas que fez com que esses fósseis ficassem preservados. Então, nós temos uma riqueza de fósseis de diversos dinossauros, em grande quantidade, e mais do que isso, muito bem preservado. Enquanto grande parte dos territórios, até porque nós estamos numa condição que chove bastante e sol forte, esses fósseis eles acabam se erodindo, degradando e virando solos. Tá? Então, os nossos fósseis eles estão muito bem preservados. E é isso que coloca o Uberaba em destaque internacional. Tá? Nós temos aí 11 espécies já encontradas no nosso território. Nós temos, lá no Museu dos Dinossauros, arrisco a dizer, quase 10 toneladas de rocha com fósseis, e nós não temos nem ideia de quais fósseis ou espécies que lá que nós podemos encontrar. Pode ser espécies inéditas que talvez o mundo nunca tenha conhecimento. Tá? Então, assim, é legal que cada vez que inicia uma construção no nosso território, esses fósseis aparecem. E aí o mais importante disso tudo é que se a população encontra esse fóssil, elas têm medo. E aí elas jogam fora, não contam para ninguém, com medo de perder a propriedade. Mas isso é uma mentira, é uma falácia, né, que tomou conta da cidade e elas acreditam. Mas isso não é verdade. Então, quando a pessoa encontra um fóssil, basta ela falar com o professor Rodrigo, ou até mesmo se o professor Rodrigo não estiver lá no Colégio Machado de Assis, vocês ligarem, que eles entram em contato com a UFTM, da qual nós guardamos esses fósseis. E aí, como eu disse anteriormente, nós temos uma equipe, quem sabe vocês serão nossos futuros alunos e poderão estar nos ajudando a estudar esses fósseis para publicar. Tá? Então, esses fósseis eles ficam guardados lá no Museu dos Dinossauros e nós vamos estudando aos poucos. Para você ter uma ideia, esse processo leva quase 10 anos. Tá? Entre encontrar o fóssil, estudar, conferir, né, com outros achados internacionalmente, levar essas informações também com outros parceiros que estudam sobre a mesma temática, para que possa validar, referenciar. E aí sim, depois, né, de todo esse percurso, nós publicamos esse artigo, dando, então, ênfase de que esse território, né, guardou esse fóssil. Tá? E aí, o mais legal é que as pessoas querem conhecer esse fóssil. E aí, elas, obrigatoriamente, têm que vir para Uberaba. E vir para Uberaba, novamente, nós estamos praticando o turismo. E aí, se as pessoas vêm e falam assim, bom, além de dinossauro, o que mais tem de legal em Uberaba? Né? Tem a igreja A, a igreja B, né? Tem o parque de exposição, e aí as pessoas acabam ficando na cidade e, portanto, elas também precisam dormir, precisam se acomodar em hotéis, precisam de restaurante, e aí toda a cadeia do turismo ela começa a ser reinventada e girando, né? E todos sendo beneficiados.